Atos capítulo 2, 42 e 47, mesmo assentado como você está, mas abra a sua Bíblia aí, preste toda atenção no texto. O texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? O livro de Atos tem uma proposta. A proposta do livro de Atos é retratar os primeiros passos da igreja, que a gente aqui e ali ouve falar que é chamada igreja primitiva. Mas são os primeiros passos da igreja de Cristo, depois que Jesus ressuscitou e partiu de volta ao céu. Quando você lê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, esses evangelhos, eles encerram com a sua narrativa retratando os últimos contatos entre Jesus e os seus discípulos, mesmo depois de ressurreto, até que Jesus sobe aos céus. Mas em Atos, no livro de Atos, é que nós encontramos a sequência do que eles fizeram depois que Jesus foi embora para o céu, né? Depois que ele voltou para o céu. Embora o livro seja denominado Atos dos Apóstolos, o conteúdo do livro se concentra nos atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Na verdade, não são eles que estão fazendo, são o Espírito Santo que está fazendo por meio deles. E aí você tem, se você pega o capítulo 1 de Atos, versículo 1, você vê lá que a proposta do livro é dar continuidade ao que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, aqueles primeiros discípulos, eles dão continuidade. Jesus começou a fazer e ensinar. Eles vão continuar fazendo coisas e ensinando coisas. Esses versos 42 a 47 do capítulo 2 que nós lemos aqui, eles estão retratando em que aqueles primeiros cristãos se concentravam. Porque assim, igreja você pode fazer um monte de coisas, né? Só que eles estavam concentrados em algumas coisas. E esse retrato que nós temos aqui, é logo após a pregação de Pedro. Porque Pedro prega ali para uma multidão e o resultado vai dizer que quase 3.000 pessoas naquele dia foram batizadas, porque se converteram a Jesus Cristo. Uma das características que a gente nota nesse livro de Atos, que se considera que foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, é que o livro tem umas interrupções na narrativa. Ele está contando a história, de repente ele interrompe. E ele interrompe para deixar um breve relatório de como ia a igreja. Se você lê o livro inteiro, você percebe isso. Em alguns momentos para e dá assim, algum relatório, como que a igreja estava vivendo, como que estava acontecendo as coisas ali. E esses versos 42 e 47 é um desses breves relatórios. Está dizendo que a rotina daquelas pessoas consistia em viver a nova vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo e conviver com os demais que haviam entendido e abraçado o mesmo Evangelho. A igreja se concentrava nisso. Não bastava apenas viver a vida nova que eles estavam descobrindo ali. Mas havia uma compreensão de que viver de um jeito novo envolvia conviver com mais pessoas. A proposta não era uma vida isolada, mas eles se juntaram em comunidade. Eles foram atrás de pessoas que tinham a mesma fé. E aí então se estabeleceu essa ideia, né, de igreja, uma grande reunião de pessoas, uma grande igreja. Desde a criação do homem, quando lá no Gênesis 2:18, né, Deus disse lá que não é bom que o homem esteja só, ali parece ficar claro que Deus, ele não nos projetou para vivermos de forma isolada.
Deus não nos projetou para isso. O ser humano não foi criado para viver sozinho, mas para ter vida entrelaçada com outras vidas. Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a partir dali, então, cria-se essa ideia de que nunca é bom a pessoa estar muito isolada. Por isso que conviver é uma poderosa estratégia divina para fortalecer a vida. Em convivência, nós crescemos como seres humanos. Quando nós convivemos, nós cultivamos habilidades relacionais. Nós forjamos e fortalecemos vários comportamentos nossos. Basta observar que pessoas, quanto mais isoladas elas são, mais esquisitas elas são. Você não repara isso? Quando você percebe que uma pessoa ela não tem muitos relacionamentos, ela é isolada, ela é esquisita. Ela não é normal. Não é. Não me convença. Porque ela não é normal. Começa a observar. Uma pessoa que tem dificuldade com relacionamentos, que ela vive sempre isolada, não tem amigo, não vai em lugar nenhum, não participa de igreja nenhuma, ela não tem contato, ela não conversa com ninguém, ela não é muito dada à família, ela não se reúne nunca com ninguém, ela é esquisita. Ela é uma pessoa estranha. Porque Deus projetou a vida para o convívio. E hoje há várias ferramentas modernas que visam ligar as pessoas, visam tentar fazer com que as pessoas tenham relações, as chamadas redes sociais, porque a ideia é de uma rede, né? Que você vai ligando a sociedade, só que essas tentativas, elas nos afastam do convívio real com as pessoas. Elas querem fazer ligação entre as pessoas, mas não é num convívio real. É no convívio virtual, digital. E isso é tão prejudicial à vida. Porque a vida acontece no convívio. Deus nos projetou para isso. Você já imaginou algumas relações, por exemplo, você sempre trabalhar online? Você sempre comprar online? Você nunca vai ver o Zé da padaria? Você nunca vê o seu João Açougueiro? Você sempre faz coisas online? Já pensou namorar só online? Casar só online? Tem coisa que não dá. Não tem como limpar a tua casa online, né? Estão querendo inventar alguma coisa assim. Tem mulher interessada nesse projeto, né? Online. Empregado online. Já pensou? Seria legal, né? Aperta um botão, sua casa clean, ficou limpa. Tem coisa que não dá. Você precisa conviver com pessoas. E conviver é uma coisa que nos ajuda, nos educa, nos transforma, vai lapidar a nossa vida. Aquela empregada difícil de lidar, né? Não limpa as coisas direito. Você briga com ela. Vamos fazer junto. É bom para você, é bom para ela. Porque ela vai melhorar o trabalho dela. Você vai melhorar a sua paciência, não é? Sem contar o marido, a esposa, os filhos, né? Ó, quantos relacionamentos nós temos que quando eles acontecem na realidade, nós crescemos. Porque Deus projetou a vida para o convívio. Se não fosse assim, a gente nem ia nascer de ninguém, né? A gente ia cair no mundo. Cair em cápsula. Viver em cápsula. Mas Deus projetou a vida para o convívio. Então, viver e conviver fazia parte da dinâmica da igreja, descrito no livro de Atos. Eles viviam a vida deles, mas eles conviviam com outras pessoas. Por isso eu quero te levar a pensar aqui, responder uma questão: quais são os benefícios de conviver, né? Que benefício o conviver traz para o viver? Porque eu sei que nessa sua cabecinha inteligente, você fica pensando assim: pastor, me conta umas vantagens aí, porque senão eu não acredito nesse negócio, né? É porque tem gente que gosta de viver sozinho, né? Gosta de viver isolado, gosta de
sei lá, ele, ela e ela, né? E não gosta de repartir a vida com ninguém. Mas existem benefícios quando a gente convive com outras pessoas, benefícios para a vida da gente. Faz bem para a gente conviver com pessoas. O primeiro benefício que o texto aponta é o benefício da instrução. Observe a descrição que Lucas faz. Ele diz, versículo 42 e 43, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, por meio dos apóstolos. Por estarem em comunidade, por estarem convivendo uns com os outros, eles partilhavam da mesma instrução. E esse é um benefício. Diz que eles eram dedicados ao ensino dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina, como encontramos algumas traduções que a gente tem aí, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O texto diz que eles se dedicavam ou perseveravam naquilo que estavam sendo instruídos. Por isso eles revisavam os ensinos dos apóstolos. Vez por outra, eles estavam revendo aquilo lá. Eles estavam tentando aplicar a vida deles aquilo lá. Diz que eles se dedicavam à comunhão. Diz que eles celebravam a ceia do Senhor, que é o sentido do partir o pão. No texto de Atos, o partir o pão é esse momento aqui, a ceia do Senhor. Diz que eles partiam o pão, eles perseveravam nisso, no celebrar da ceia. E eles não deixavam de orar, eles perseveravam orando. Entenda uma coisa, pessoas instruídas são pessoas mais fortes. É difícil você lidar com alguém que tem conhecimento. E quando a gente convive com pessoas, o nosso conhecimento aumenta, porque nós participamos de instrução nesse ambiente de convivência. Não só formalmente na igreja, mas informalmente a gente acaba aprendendo uns com os outros. Porque a convivência traz instrução. Observe que o versículo 43 diz que todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha o que acontecia, temor. A instrução levava ao temor. Na convivência, eles participavam de tudo que Deus estava fazendo através dos apóstolos. Coisas estavam acontecendo ali. E por estarem juntos ali convivendo, eles participavam daquilo, do que Deus estava fazendo por meio dos apóstolos. Ninguém se sentia autônomo, mas todos estavam nos mesmos trilhos deixados pelos apóstolos. Ou seja, a instrução os tornava pessoas cheias de temor. A gente aprende, quando a gente conhece sobre Deus, a gente teme a Deus. Conviver com a igreja traz benefício da instrução. Nós somos bem instruídos quando nós convivemos nesse ambiente da igreja. Pensa, você que tem filhos. Você quer que seus filhos sejam instruídos por você, não é? Seus filhos não podem ser instruídos por várias pessoas. Vai ficar uma confusão na cabeça deles, uma confusão na sua casa. Alguém tem que instruir, e se você tem mais de um filho, você quer que os filhos recebam a mesma instrução. Por isso que você batalha para colocar na mesma escola, né? A escola é boa, custa caro, mas eu vou fazer um esforço, vou botar esse junto com esse, porque eu quero que eles estudem juntos, participem da mesma instrução, mesmo nível de instrução. Na perspectiva de Deus, é a mesma coisa. Porque a gente está querendo hoje assim, que Deus trabalhe individualmente conosco, né? Deus vai lá, ensina a cada um particularmente. Só que a proposta de Deus sempre é uma instrução coletiva, sempre é na convivência. Quando nós estamos juntos, Deus vai nos instruir. E a instrução vai nos tornar pessoas que temem a Deus. Tire um tempo na semana para ler a sua Bíblia e observe vários momentos que Deus pede para reunir o seu povo, para que Deus passe uma instrução. Então, quando nós não convivemos, nós perdemos oportunidades de receber de Deus instrução. Deus já falou sobre aquilo. Só que você não convive, você não participa da comunhão, da convivência. Você vai perdendo instrução que o próprio Deus quer passar. Porque quando você lê a Bíblia, você percebe, Deus muitas vezes pede para reunir o povo, porque Deus quer passar instrução para nós. O primeiro benefício que a convivência traz para a vivência nossa é instrução. A gente aprende nessa convivência uns com os outros.
E não é só, como eu disse, formalmente, informalmente, a gente aprende. Você aprende vendo o jeito que o outro cuida do filho. Você aprende do jeito que o outro se comporta na igreja. Você aprende do jeito que o outro trata a esposa dele. Olha que legal. De vez em quando ele vai lá e põe a mão no cabelo dela, faz um carinho. Aí você todo chucrão, né? Você fala assim, eu preciso melhorar. Né? A mulher aprende a maneira como a outra mulher está tratando o marido dela. Olha como ela fala doce com ele. E às vezes eu sou grosseira, quero mandar nele. Aí eu vejo a outra fazendo. Estou aprendendo, estou sendo instruída nisso. Né? Filhos aprendem quando percebem a maneira como outros filhos obedecem os seus pais. Convivência. Na verdade, a gente ia economizar muito tempo se a gente convivesse mais, né? Porque se tem muita coisa que você está tentando ensinar ou aprender, que na convivência você aprende mais rápido. Porque instrução nós recebemos quando nós convivemos com pessoas. Por isso, não desperdice oportunidades. Conviver é bom. Porque quando a gente convive, a gente é instruído. E a instrução traz temor para nós, transformação para a nossa vida. Porque nós estamos sendo instruídos por Deus através, né, da coletividade, da comunidade. Outro benefício que o conviver traz para o viver é o benefício da integração. Versículo 44 e 45 diz assim: todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A vida de um estava integrada à vida dos outros. De modo que o texto descreve como tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Porque a vida de um estava entrelaçada na vida do outro. Não se tratava de vida isolada, mas de vida compartilhada. Onde todas as necessidades podiam ser supridas na convivência com outras pessoas. Eu sei que você pode achar que não precisa estar integrado à igreja. Mas isso vai durar até o dia que você precisar. Até o dia que você precisar. Até o dia que você ficar desempregado e você vai descobrir que tem alguém da igreja que vai indicar você para um trabalho. Até um dia que o seu carro tiver um problema, você vai descobrir que os irmãos da igreja podem se unir, levantar uma oferta e te ajudar. Até o dia que você tiver alguém no internado no hospital e você está ali sofrendo com aquela pessoa à beira da morte. Você descobre que você precisa de um pastor, você precisa de uma igreja que vá lá e ore com você e te ajude naquele momento. Quando você precisar, você vai descobrir que vida compartilhada é melhor do que vida isolada. O problema é que a gente vai partindo para a vida isolada o tempo todo. Mas isso vai acontecer até o dia que você precisar. Até o dia que você vai ter uma situação muito difícil na sua vida. É nessa hora que você vai dizer assim, ó, por favor, orem por mim. Né? Eu preciso de gente ao meu lado nesse momento. Naquele dia, você vai bradar, você vai gritar, como é bom estar unido a um povo. Como é importante saber que tem gente que se preocupa comigo, que ora por mim, que me ajuda quando eu preciso. Você vai descobrir que na convivência nós ajudamos e nós somos ajudados. Por isso que é bom a gente ter coisas em comum com outras pessoas. Porque nessa hora a gente percebe como é bom a gente ter um povo. Você vive mais tranquilo, porque você está integrado a uma igreja. Você não se sente isolado, sozinho, esquecido. Porque você está ligado com outras pessoas. Esse é o benefício de conviver. Usufruir de uma integração que envolve pessoas. Gente. Que às vezes você nem conhece direito, mas num dado momento você vai acabar conhecendo. Você vai ver o valor que é estar caminhando com outras pessoas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. 1 Coríntios 12, 14. Por isso, o bom funcionamento do corpo depende da integração de todos os membros. Quando todos os membros estão integrados, o corpo funciona e funciona bem. Significa que todos nós funcionamos melhor quando nós convivemos. O nosso potencial, ele é melhor explorado quando nós estamos em convivência
do que quando simplesmente eu vivo. Eu só estou vivendo. Mas Deus nos chama para viver e conviver. E isso vai refletir na família, no trabalho, no condomínio. Eu tenho certeza que há coisas que você aprende aqui que você leva lá para o seu trabalho, lá para o seu condomínio, lá para a sua família. O assunto nem é sobre família, mas você vai lá e aplica na sua família. O assunto não estamos falando de trabalho. Você pega aquilo e você leva no seu trabalho. Percebe? Como é importante estar integrado. Porque não se trata apenas de fazer uma igreja, uma comunidade funcionar. Se trata de fazer a minha própria vida funcionar. Porque é um benefício que a convivência me traz. A minha vida está ligada a outras vidas. Se alguma coisa acontecer com elas, elas precisam de mim. Se alguma coisa acontecer comigo, eu preciso delas. Por isso que nós somos membros de um mesmo corpo. Como eu sempre ensino para os crentes novos, nós não somos nem independentes e nem nós somos dependentes, mas nós somos interdependentes. Porque independente é eu dizer assim, eu não preciso de você. Dependente é eu dizer assim, eu preciso de você. Talvez você não precise de mim. Agora, interdependente é eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Isso é integração. O benefício da convivência para a vivência é integração. Aqueles crentes estavam integrados, né? Eles queriam estar sempre juntos. Eles se reuniam, porque eles percebiam a necessidade de ajudar, de serem ajudados. Convivência traz esse benefício. Nós podemos ajudar, nós podemos ser, de fato, ajudados. E, em terceiro lugar, outro benefício que o conviver traz para o viver é a influência. Perceba, versículo 46 e 47, diz assim que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. O templo não era o templo da igreja, era o templo em Jerusalém. Eles reuniam num espaço, num cantinho do templo lá. O templo não era deles, o templo era dos judeus. E diz que eles partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A forma como a convivência se dava no meio daquele povo influenciava, impactava, atraía outras pessoas. É isso que o texto está dizendo. A maneira como eles conviviam contagiava outras pessoas. Porque era uma convivência tão bonita, tão saudável, que outras pessoas queriam se unir àquele grupo lá. O texto propõe a dizer que aquelas pessoas insistiam em reunir-se, porque elas achavam que aquilo era importante, fosse no pátio do templo, fosse no celebrar da ceia do Senhor em suas casas, fosse desfrutando juntos de uma refeição. Era uma convivência fascinante. Eles estavam sempre juntos, colados um no outro, eles procuravam uns aos outros. E isso fazia bem para eles. Porque tudo isso era feito, diz o texto, com alegria, com sinceridade do coração. E o povo de fora era influenciado pelas pessoas que estavam dentro da igreja. Porque a pessoa está sozinha lá fora, triste, precisando de coisas, não sabe onde recorrer. Ela fica olhando para a igreja e fala, mas aquele povo lá é um povo unido. Tudo é comum para aquele povo. Então, conviver é estar diante da possibilidade de influenciar. Vida saudável é se sentir bem, fazendo bem para outras pessoas. Isso é vida saudável. Então, aplica isso na sua casa, no seu trabalho, no seu condomínio, na igreja. Isso que é vida saudável. É quando você se sente bem e você faz bem para outras pessoas. Você influencia, você atrai, você cativa, você fascina as pessoas. O problema é que com o tempo a gente vai virando crente chato, né? Não tem lá o xiita, entre lá os muçulmanos, né, tem o xiita. Então entre os cristãos tem o chato. É aquele assim, que ele é muito chato. E quem é que quer viver uma vida chata dessa? A gente não atrai as pessoas, porque é uma chatice.
Você vai olhar as redes sociais da pessoa, é uma chatice. Ela só compartilha chatice, ela só fala de chatice. E agora virou moda, né? Faz vídeo, faz texto, faz imagem. E fala mal da igreja, critica a igreja. Eu não sei qual é a ideia de quem faz isso, né? Porque eu fico imaginando assim, como que alguém, por exemplo, que trabalha na área da farmácia, fala mal da farmácia. Ele não vai vender mais remédio, né? Porque ele só fala mal de remédio, então não vai vender. Aí os crentes resolvem, nas redes sociais, ficar falando mal de igreja, falando mal disso, mal daquilo, mal não sei do que, mal não sei do que, mal não sei do que. Hoje gente chata, né? Aí você fica olhando, mas quem é que ir para uma igreja dessa? Quem quer curtir algo assim? Não atrai ninguém, porque é gente muito chata, gente triste, reclamona, só reclama da vida, as coisas não vão bem, tudo bem, mas graças a Deus. No final ele solta um graças a Deus lá para dar aquela noção de que ele tem fé em alguma coisa. Mas é muito chato. Nós precisamos nos sentir bem e fazer bem às pessoas. Aquele povo, aquela igreja primitiva, tinha uma convivência fascinante. Aquilo cativava todo mundo. Que coisa bacana, né? Imagina um jovem que vem na igreja e vê os jovens da igreja, todo mundo feliz e alegre e tal, todo mundo participando das coisas, vem para as reuniões e posta, faz um storezinho e tal, vem para cá, vem com a gente. Aí é fascinante. Aí fica o jovem lá, com aquela cara assim, estou aqui, mas não queria estar. Meu corpo está aqui, mas a minha alma está em outro lugar. Está no cinema, no shopping. Mas não fascina ninguém, de jeito nenhum, né? Nós precisamos fascinar as pessoas. Porque nós fomos chamados para influenciar as pessoas. A gente convive e a gente influencia. Na convivência a gente influencia. Jesus orou, e orou por nós também, né? Conforme o registro de João 17, 20 e 21. Diz assim, a minha oração não é apenas por eles, por aqueles discípulos primeiros ali. O texto diz que, Jesus falando, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Se você creu, se eu creio, Jesus estava orando por nós. E Jesus diz assim, para que todos sejam um. Pai, como tu és, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. E aí Jesus termina a oração dizendo assim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós estamos unidos, o mundo crê que Deus enviou Jesus ao mundo. É quando a gente se solta, se desagrega, desune. Quando não há a mesma instrução, não há integração, não vai haver influência. Porque o mundo não vai crer em Cristo. Porque nós não estamos passando ao mundo essa beleza que é a vida em comunidade. João 13:35, nós encontramos também as palavras de Jesus. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, Jesus diz. Se a gente aprender a se unir, a gente realmente conviver, isso nos coloca diante da possibilidade de influenciar. Nós vamos influenciar outras pessoas. Como aquelas pessoas não só se esforçavam para viver, como também elas se esforçavam para conviver, o resultado não podia ser outro. Veja que o texto termina dizendo assim, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vai ser resultado natural. Deus vai trazer mais gente. Mas qual é a responsabilidade das pessoas? Nós vamos receber instrução, nós vamos nos integrar, nós vamos nos preocupar em influenciar. Quando fazemos isso, Deus acrescenta, Deus acrescenta, Deus acrescenta. É assim que funciona. Na sua vida não será diferente. Se você entender os benefícios da convivência, entender assim, que quando eu convivo, eu consigo aprender e eu consigo ensinar. Quando eu convivo, eu consigo estar ligado, de forma que eu ajudo e eu também posso receber ajuda. E na convivência, eu posso influenciar pessoas, cativar, fascinar outras pessoas. Quando eu faço isso, Deus vai acrescentar
coisas na sua vida. Assim como Deus acrescentava à igreja pessoas salvas, Deus pode trazer muitos benefícios para nós. Quando a gente entende que nós somos projetados por Deus, não para viver sozinhos, isolados, mas somos projetados para viver em comunidade, uns com os outros. A convivência traz benefícios. Saia daqui nessa noite pensando nisso. Deus me ajuda a valorizar a convivência. Não espere dar valor a isso só no dia que você precisar. Mas comece a cultivar a necessidade de estar em convívio com pessoas. Isso vai te trazer muitos benefícios. Deus vai te abençoar. Deus vai ser glorificado na sua vida. Ele vai acrescentar muitas coisas boas na sua vida, como Ele acrescentava os salvos lá na igreja primitiva. Amém?